Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe tua casa, a tua família. Sejam todos muito bem-vindos aos Debaixo das Asas. Que Deus te abençoe demais. Vamos aí viver coisas novas, vamos experimentar, vamos desfrutar de resultados novos, experiências novas com o poder do Senhor. Agora, preste atenção. Ano da unção de governo. Uma nova unção foi liberada para nós. Um novo tempo para uma unção de governo, para reinar, para governar, para viver coisas poderosíssimas em Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Marcos diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram, clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus permaneceu na fé, em paz no meio da tempestade. Do começo ao fim ele disse: nós vamos para o outro lado. Se ele disse: nós vamos para o outro lado, então ele estava dizendo assim: nós vamos chegar no outro lado. A tempestade chegou, parecia que não ia chegar do outro lado, mas Jesus estava no barco. Como é que nós não vamos chegar do outro lado? Tudo se resolve com a fé, e Jesus mostrou isso. A fé vai fazer chegar do outro lado, que significa um novo tempo. A fé vai nos fazer chegar num novo tempo, viver coisas novas, experiências novas. Muitas vezes nós temos um discurso de fé que é contraditório à prática. A prática é outra, o discurso é um, a prática é outra. Os discípulos disseram, os discípulos eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Eles sabiam que ele era o Messias, mas quando se depararam com um problema, no meio da tempestade, estavam falando de morte. Mestre, tu não te importas que morramos? Que morte? Se Jesus está no barco, haverá morte? Se Jesus está no barco, vai afundar? Jesus em nenhum momento falou de morte. A incredulidade deles por causa do medo fez com que eles falassem de forma negativa, o problema fez eles agirem de forma negativa. Para pensar, eles tiveram fé para deixar tudo e seguir Jesus, mas não tiveram fé para lidar com a tempestade. Pense nisso. Às vezes nós temos fé, nós falamos assim: Senhor, eu deixei tudo para te seguir, mas agora eu não tenho fé para lidar com as tempestades, com os vendavais da vida. Fé racional. Fé, ela precisa ser praticada. O Senhor esperava que eles agissem, a fé deles e perseverassem na tempestade, mas eles entraram em desespero, porque se esqueceram que Jesus havia falado: nós vamos para o outro lado. Espera aí, se Jesus falou nós vamos para o outro lado, eles olharam para as circunstâncias, olharam para o problema. Nós vemos uma tendência das pessoas a transferir a responsabilidade da fé sobre outros, às vezes por olhar para as circunstâncias, olhar para a situação, nós fazemos do problema maior do que Deus. Não acreditamos que o Senhor está conosco e pode resolver completamente aquele problema. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Jesus responde fé e não necessidade. Nós temos falado sobre isso. Se Deus respondesse necessidade, o mundo não teria necessidades. Não teria um enfermo, não teria um endividado,
não teria um casamento terminando, não teria um falido, não teria. Ele responde fé. Por isso, dê respostas de fé aos seus problemas. Se levante, toma posse dessa unção. Está na hora de governar. Está na hora de se levantar e viver por fé. E uma fé prática. Acredite, Deus vai fazer. Deus vai mudar a sua história. É o ano da tua virada. É o ano de governar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.